Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, 7 de maio de 2020, um início de tarde, e por isso nós agradecemos mais uma vez a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos os companheiros de jornada que estão aqui conosco fisicamente, que têm nos auxiliado ao longo desses dias, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, com os seus comentários, com as suas palavras, com os seus incentivos, para que possamos seguir adiante no aprendizado, no esclarecimento, não esclarecimento de vocês especificamente, mas esclarecimento meu, ou seja, o autoesclarecimento, porque aqui estamos falando não para dar aula para ninguém, estamos aqui falando em primeiro lugar e acima de tudo a mim mesmo, o mais necessitado de todos os companheiros em relação ao aprendizado, em relação à prática. Então hoje aqui nos encontramos neste momento para mais um estudo acerca daquele livreto que falamos, sobre o qual nós falamos já 2 vezes. Já fizemos 2 participações aqui, 2 inserções, gravamos já 2 materiais sobre este livreto, Espiritismo e o Centro Espírita. O que é? Um material elaborado pelo Instituto de Difusão Espírita, ou editora ID, que nos traz, de uma forma assim bem simples, uma sequência de questionamentos, são 42 questionamentos sobre espiritismo e sobre o centro espírita. O que é o espiritismo? O que é o centro espírita? Então hoje faremos aqui a nossa terceira participação sobre este material, sobre este estudo que a editora ID fez na forma de perguntas e respostas. Então aqui vamos refletir juntos acerca dessas perguntas e acerca destas respostas sobre este assunto tão interessante que é a doutrina espírita, o que é o centro espírita. Então aqui começamos com o que nós encontramos lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1º, no item 5, quando a espiritualidade nos esclarece através de Kardec, através dos médiuns que o auxiliaram naquela época, recebendo todo este material que ele organizou. Então, eles nos dizem o seguinte, que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis. Então, aqui eles nos falam que é a nova ciência. Em estudos anteriores que já fizemos, foi questionado sobre isto, se o espiritismo é ciência, se o espiritismo é filosofia, se o espiritismo é religião. Então aqui ele vem nos falar que espiritismo é ciência, é uma nova ciência, mas também, como veremos aqui, como já vimos anteriormente, que o espiritismo também é filosofia, também é religião. O espiritismo está apoiado sobre este tripé: ciência, filosofia e religião. E aí nos diz ainda, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então aqui a doutrina espírita vem para nos mostrar, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele, ou seja, o espiritismo nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural,
Porque a doutrina espírita vem e nos mostra, assim de uma forma tão clara, que não existe o sobrenatural. Tudo está na natureza. Então não existe aquilo que, devido à nossa ignorância, nós colocamos na conta do sobrenatural. Não existe este sobrenatural, da mesma forma que não existe o acaso. Então aqui eles nos dizem que não existe esse sobrenatural, que ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas na natureza. Então essa existência do mundo espiritual, a sua comunicação com o mundo corporal e também esse contato constantemente conosco através dessas forças incessantes e ativas que existem na natureza, fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, atirados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então aqui eles nos falam que estes fenômenos até então, eles foram e em muitas situações ainda continuam sendo incompreendidos. E aí, quando nós não o compreendemos, nós colocamos esses fenômenos na conta do fantástico e do maravilhoso, ou do sobrenatural. Mas aí eles vêm e nos dizem que não existe o fantástico, não existe o maravilhoso, não existe o sobrenatural. Tudo está na natureza, tudo é muito natural. Então, quando nós presenciamos em um centro espírita, ou até mesmo em uma igreja cristã, independentemente da denominação, nós presenciamos uma comunicação mediúnica, aquela fala que a gente percebe, tem a certeza que não é daquele que está ali fisicamente, mas que alguém está falando através dele. Então aquilo ali, como a maioria de nós, ou boa parte de nós ainda não entendemos como isto funciona, nós colocamos como na conta ali do sobrenatural. Não, mas não é sobrenatural. Aconteceu ali no local tal, algo sobrenatural. Alguém escreveu uma mensagem igual acontece nos centros espíritas, as sessões de psicografia. Não existe esse sobrenatural. Nós é que não sabemos como funciona. E a doutrina espírita veio para nos mostrar de forma científica, através dos testes, todos os testes que foram feitos na época, assim como na ciência normal, e também até os dias de hoje. Quantos testes foram realizados em Chico Xavier para realmente comprovar que ele não estava escrevendo ou falando por conta própria, que ele não estava usando do chamado embuste, ou usando da mistificação ou da mentira? Quantos testes foram feitos? Vários. É só buscarmos na sua biografia. Então, fizemos desta observação aqui, neste início de reflexão, como introdução desta terceira parte desse estudo sobre o Espiritismo, apenas para relembrarmos o que é o Espiritismo, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui chegamos na primeira questão para o nosso estudo de hoje, que é a questão número 9. A questão número 9 deste livreto. Então na questão número 9 foi questionado da seguinte maneira: meu anjo protetor, este é o questionamento, meu anjo protetor é um espírito? Ou seja, o meu anjo protetor é um espírito? Então aqui é um questionamento que, digamos assim, de uma forma bem simples para aquelas pessoas leigas ou aquelas pessoas que não acreditam. Então foi feito esse questionamento assim de uma forma simples,
Mas nós sabemos, antes de ver a resposta, nós sabemos que na prática, os nossos anjos de guarda, já que, como nós sabemos também, não é só um espírito, pode ter mais de um, podem ser vários. Então, na prática, os nossos anjos de guarda não são todos espíritos fora do corpo físico. Boa parte, e em muitas situações, na maioria das vezes, os nossos verdadeiros anjos de guarda, que mais nos auxiliam diretamente, estão aqui conosco, materialmente falando, igual se diz numa letra de uma música, estão aqui ombro a ombro, lado a lado conosco. E que, via de regra, nós nem percebemos. Nós só vamos perceber que eram, ou que era verdadeiramente um anjo de guarda, quando ele não estiver mais conosco. Quando se afastar por algum motivo, por um motivo de mudança do local onde ele morava junto ali conosco, por um motivo de desencarne. Aí perceberemos a falta que ele fará na nossa vida. Um ente querido, uma mãe, um pai, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um irmão consanguíneo, nós iremos sentir a falta e dar valor naquela presença que às vezes nós não dávamos tanto valor quando não estiver mais conosco, porque são verdadeiros anjos de guarda, porque Deus age na nossa vida não de forma direta, mas age através destas outras criaturas, seus filhos também, que já têm condições de nos auxiliar. Então aqui, nesse questionamento, se o meu anjo protetor é um espírito, aí a resposta vem da seguinte maneira: sim, o anjo protetor ou anjo de guarda é um espírito mais esclarecido. É lógico que para ser um anjo de guarda, um espírito protetor de qualquer um de nós, ele precisa ser mais esclarecido. Porque para fazer besteira, só basta nós. Se tiver mais um na condição de um protetor, mais um na nossa condição, aí a coisa complica. Quem é que vai guiar quem? Então ele tem que realmente ser mais esclarecido, mais maduro, cumpre a função como a de um pai. Cumpre a função como a de um pai a orientar o filho ou o seu pupilo. Então o anjo de guarda, ele exerce essa função de um pai, já que ele é uma criatura mais esclarecida, mais madura, mais sensata. Então, constantemente, ele está ali do nosso lado, nos nossos momentos de maiores necessidades, nos intuindo, nos orientando ou tentando orientar, porque em muitas situações nós não os ouvimos, então tentando nos orientar para que possamos trilhar um caminho melhor. Então são esses companheiros mais esclarecidos, mais maduros, que assumem esta responsabilidade de ficarem conosco em muitas situações, não só durante o período da nossa existência aqui no corpo físico, às vezes até durante várias e várias existências, durante séculos e séculos a fio, eles estão conosco, tentando nos auxiliar. Em muitas situações, esses papéis eles podem ser mudados, eles vão ter que reencarnar também, e aí poderemos ter um outro anjo de guarda, assim como depois que nós estivermos um tanto mais esclarecidos e estivermos no mundo espiritual, nós podemos também receber uma designação para sermos um anjo de guarda. Nos preparemos para isto, nos qualifiquemos para isto. Então aqui, para todos os companheiros que quiserem aprofundar um pouco mais sobre este assunto em relação ao anjo de guarda, em relação ao espírito protetor, em relação ao espírito familiar, é só dar uma olhadinha
na verdade é um estudo, não só uma olhadinha, mas um estudo até amplo, em O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, começando pela questão 489. Aqui tem o subtítulo do Livro dos Espíritos: Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então começa da questão 489 e vai até a questão 521. Então vejamos que Kardec deu uma importância muito grande a este assunto e que os espíritos o auxiliaram, o intuíram para aprofundar bastante, porque realmente é um assunto muito importante. Então são essas várias questões. Por exemplo, a questão 489, quando Kardec questionou: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Então Kardec quis começar aqui, no primeiro questionamento, ele já quis saber: realmente existe o anjo de guarda? E aí eles dizem: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Há esses companheiros espirituais e que em muitas situações nós também o denominamos como anjo de guarda. Mas eles esclarecem também que esses que nós chamamos anjos de guarda, normalmente eles não adquiriram, não chegaram ainda a uma condição de angelitude. Eles ainda estão fazendo a sua caminhada. Porque quando chegarem a uma condição de angelitude, o seu compromisso, a sua missão, ela é muito mais ampla. Não só para com uma criatura, mas para com a humanidade. Então, com certeza, amplia-se muito mais o campo de atuação de um espírito quando chega à condição de angelitude. Então, para aqueles, igual eu falei, quiserem estudar sobre o assunto, estudemos as questões 489 até a 591. E também encontramos sobre o anjo de guarda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, no item 11, que nos dizem o seguinte: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, a fim de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Então vejamos nesse início do item 11, que eles nos falam, e da forma que eles nos falam, já deixa bem claro que esse espírito que assume esse compromisso, ele tem que ser um espírito mais esclarecido do que nós, mais maduro. Como que iremos, por exemplo, ser instruído por uma criatura aqui na Terra que sabe menos em relação àquele assunto que precisamos ser instruído? Ele sabe menos do que eu ou do que você. Então é preciso, para que recebamos aquela instrução em relação àquele assunto, precisamos de um professor, precisamos de um orientador que tenha um conhecimento maior do que o meu, porque senão ele não vai ter condições de me orientar. Da mesma forma, é o espírito protetor, é o espírito familiar, é o anjo, esse que nós chamamos de anjo de guarda. Então aqui eles deixam claro que além desse anjo de guarda, esse espírito protetor ali particular, nós temos também espíritos que se afinizam com o nosso agrupamento familiar. Então, além desse que está conosco constantemente, individualmente, e pode ser mais de um, como já falamos, existe também aquele do agrupamento familiar, que está ali no agrupamento familiar para auxiliar a todos, assim como pode ter mais de um também. Existem aqueles que ajudam a cuidar dos destinos de uma cidade, de um município, de um estado, de um país, igual nós temos aqui no Brasil, a figura de Ismael, que foi designado pelo próprio Cristo para cuidar em especial da parte sociológica do Brasil, conforme nós encontramos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, seguindo estes esclarecimentos aqui neste livreto,
Vamos à questão número 10. Na questão número 10, já que o nosso tempo está avançando, para encerrarmos as nossas reflexões acerca destes estudos, hoje, essa terceira parte destes estudos, acerca desses esclarecimentos em torno do Espiritismo e do Centro Espírita. Então, a questão número 10 foi questionado o seguinte, na questão número 10. O Espiritismo acredita nos princípios cristãos? O Espiritismo acredita nos princípios cristãos? Antes de nós lermos aqui a resposta, sem sombra de dúvida, o Espiritismo os pratica, porque o Espiritismo ou o espiritista é um cristão. Então, conforme nós encontramos aqui na resposta, iniciando a resposta, eles começam dizendo o seguinte: como já dissemos, Jesus é a maior referência do Espiritismo. Eu já ouvi de companheiros simpatizantes da doutrina, ou que se diziam simpatizantes da doutrina, que questionou-me diretamente: mas vocês espíritas acreditam em Jesus? Mas vocês espíritas aqui no Centro Espírita, vocês também oram o Pai Nosso? Vocês acreditam em Deus? Como falamos no primeiro estudo, Kardec foi tão bem intuído e tão sábio que ele começa a doutrina espírita, ali a espinha dorsal da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, começa logo na primeira questão, ou seja, na questão número 1, começa exatamente questionando sobre Deus. Que é Deus? Quando nós recebemos aquela belíssima resposta tão curta, mas tão completa, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E em relação a esse questionamento número 10, tanto é que seguimos os princípios cristãos, que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou sobre Jesus. Questionou da seguinte maneira: qual foi o tipo mais perfeito que Deus encaminhou para a Terra ou mandou para a Terra para servir de guia e modelo, não para os cristãos, mas para a humanidade? A resposta é com uma única palavra: Jesus. Então aqui, conforme já lemos no início dessa resposta, então Jesus é a maior referência do Espiritismo. No Espiritismo, nós estudamos os preceitos morais deixados pelo Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esta ampliação, esse jogar luzes sobre os ensinamentos do Cristo em relação à parte moral dos seus ensinamentos. Então, aqui a resposta segue dizendo o seguinte: não se trata de crença, mas de absoluta sintonia com os ensinamentos do Mestre da humanidade. Então aqui eles nos respondem de uma forma assim tão sábia, de uma forma tão clara também, que não é simplesmente uma crença. Não, eu creio no Senhor Jesus. Não, não é só uma crença, mas sim uma perfeita sintonia com os seus ensinamentos, principalmente nessa condição de mestre. Mestre dos mestres, que Jesus é, não simplesmente mestre dos cristãos, mas mestre também de toda a humanidade. Quer você acredite ou não, aceite ou não os ensinamentos do Cristo, ele é o nosso mestre, que deixou na forma de exemplo esse roteiro e que, conforme os espíritos amigos nos dizem, em especial Emmanuel, resume numa frase o ensinamento do Cristo, que Emmanuel classifica como sendo a regra áurea: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, nesta frase, resumimos, ou Jesus resumiu
todo o seu ensinamento, o nosso comportamento. Um dia será assim. E com certeza, neste dia, quando nós alcançarmos esta condição de fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, com certeza não seremos simplesmente cristãos. Teremos sim atingido a condição de verdadeira humanidade. Porque quando chegarmos à condição de verdadeiros humanos, não precisaremos mais estar escondidos embaixo de uma denominação religiosa. Seremos humanos e isto com certeza basta. Aí teremos atingido a religião do Cristo, que é a religião do amor. Foi esta religião que ele nos deixou. E aqui eles dizem ainda, para encerrar, como Jesus na condição de mestre da humanidade, como regra de orientação para que todos nós alcancemos a felicidade através de nosso próprio esforço. Então aqui eles concluem essa resposta da questão número 10, assim de uma forma tão bonita e ao mesmo tempo colocando em nossas mãos, em nossos atos, uma responsabilidade enorme, porque conforme nós já sabemos e conforme eles encerram a resposta dessa questão número 10, não é uma religião que vai nos salvar. Não é acreditar em Jesus, igual eles colocam aqui, crer em Jesus, simplesmente crer, que alcançaremos essa chamada salvação. Vamos alcançar sim a salvação ou a iluminação espiritual ou a transformação através do que eles colocaram aqui anteriormente, através de uma perfeita sintonia dos nossos atos com os ensinamentos do Cristo, nas menores atitudes do nosso dia a dia. E aí, conforme eles encerram a resposta, através do nosso esforço próprio. Então, como dissemos, não é através de uma religião, não é pelo fato de eu estar vinculado a uma denominação A, B, ou C, ou Y, ou Z de religião, que eu estarei salvo, ou que eu alcançarei a salvação só pelo fato de estar albergado naquela religião, ou estar ali, de uma certa forma, escondido embaixo daquela denominação religiosa. Então, se alguém te convidou, ou se alguém vir a te convidar, você que está me ouvindo neste momento, ou que venha me ouvir, me assistir, se alguém te convidar para o Espiritismo, ou para qualquer uma outra religião, te prometendo a salvação através daquela religião, não acredite, porque este companheiro com certeza está equivocado, porque salvação não se alcança pura e simplesmente por meio de uma religião. As religiões, todas as religiões sérias, cristãs ou não, da face da terra, todas mostram caminhos que através dos quais, se colocarmos em prática o bem, nós alcançaremos a salvação. Da mesma forma, o Espiritismo nos oferece todas as ferramentas para que, através do nosso esforço, nós alcancemos a iluminação espiritual, a transformação moral ou a salvação. E Jesus nos respondeu de uma forma muito clara sobre isto, como gosto sempre de falar, quando menciono essa questão da salvação. Tem aí o nosso companheiro João Dias, que está nos assistindo, receba o nosso abraço fraterno, mesmo à distância, né? Mesmo à distância, o nosso abraço fraterno e de gratidão pela companhia, o Ricardo, a Núbia Cardoso. Então, todos nós sabemos da resposta de Jesus
quando ele foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não respondeu que todos estariam salvos, ou que todos que acreditassem nos seus ensinamentos estariam salvos, ou que todos já estavam salvos, porque ele veio buscar todos que acreditassem nele. Não. Jesus responde de uma forma muito clara, conforme encontramos no Evangelho: fazei esforços, conforme está aqui no final da resposta da questão número 10 deste livreto. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. E essa porta estreita chama-se transformação, regeneração. Regeneremo-nos, nos preparando para habitarmos um mundo regenerado, porque para um mundo regenerado necessita-se estarmos pelo menos em vias de regeneração, fazendo esforços para alcançarmos esta iluminação. Muita paz a todos, muito obrigado pela paciência que todos vocês tiveram nesta tarde em nos ouvir por mais de meia hora. Muito obrigado pela caridade que estão fazendo conosco em nos prestigiar, porque assim é um incentivo para que sigamos adiante com o meu próprio esclarecimento. Paz a todos nós. Mais uma vez, o meu abraço fraterno e de gratidão. Que Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos.